Olá, alunos! Sou a professora Jânia de Rezende, professora de Biologia. Vamos estar continuando a estudar, então, a unidade 4 da apostila de estudo de vocês. Hoje, nosso objetivo é continuar estudando os reinos animal, né? E hoje a gente vai estudar o filo Plateuminto. Na aula anterior, a gente aprendeu também sobre um dos organismos, né, dentro do reino animal, e hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre ele, tá? Essas informações que eu coloquei na aula de hoje está na apostila, na páginas 45 e 47, 45 a 47. Então, falando um pouquinho sobre os plateumintos, eles são super importantes porque são parasitos, né, de homens e animais, né? Eles causam um problema muito grande para a saúde pública. Por que eles têm esse nome, plateumintos? Porque eles são vermes achatados, né? São vermes achatados. No nome dele, o próprio nome dele já explica, né? Então, a gente tem aqui plate, que significa chato, né? E euminto significa verme. Então, na terminologia, o próprio nome já explica, né, o porquê que ele chama plateumintos. Eles não têm, por exemplo, aparelho respiratório, então por isso eles são achatados dorso-ventralmente, tá? Então, quando a gente fala dorso-ventralmente, é o ventre e as costas bem próximo, né? Então, eles são achatados. E aonde vivem esses vermes? Eles podem viver em vida livre, pode viver em ambientes aquáticos, e eles podem também ser parasitas de homem e de animais, né? Quando a gente fala de parasitas, pode parasitar várias regiões do organismo, né, do corpo, vários órgãos, tá? E a gente pode falar um pouquinho deles, né, nos próximos slides. No geral, com relação à sua estrutura corporal, a gente chama atenção aqui para esse organismo, né, que eles, além deles serem achatados dorso-ventralmente, né, conforme essa imagem aqui, essa outra imagem aqui, que é uma imagem de uma tênia, eles têm simetria bilateral, né, uma simetria bilateral, e é muito importante a gente frisar que eles são triblásticos. Os organismos que nós estudamos anteriormente, né, eles eram diblásticos, né, eles tinham só 2 folhetos embrionários. Esses grupos aqui, eles já são mais evoluídos. Eles possuem, então, 3 folhetos germinativos, tá? Que são o ectodermo, o endodermo e o mesoderma, né? Formados, então, no momento, né, da divisão celular, né? Eles também são organismos acelomados, como a gente estudou naquele grupo anteriormente, né? Eles têm sistema nervoso centralizado, eles têm sistema digestivo incompleto, a gente vai estudar um pouquinho também. Eles possuem um sistema excretor, que a gente chama eles de protonefrídeos, né? A gente não tinha estudado sobre isso ainda. Sistemas circulatórios respiratórios são ausentes, a maioria são hermafroditas, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. E eles apresentam grande diversidade de formas e tamanhos, né? Então, aqui eu tenho um organismo que faz parte de uma classe, né, chamada classe Trematoda, onde o representante dessa classe bem conhecida é o Schistosoma mansoni. E temos aqui uma tênia da classe Cestoda, tá? Então, eles têm formas diferentes. Esse aqui é um exemplo de uma planária, né? Faz parte de um outro grupo, né, de uma outra classe. Esse slide aqui é para a gente falar um pouquinho sobre, né, essa presença, né, de folhetos embrionários ou folhetos germinativos desse grupo, né? Então, como já disse, eles são triblásticos, eles têm os folhetos germinativos ectoderme, endoderme e a mesoderme, tá? Então, aqui, a imagem, né, é representada por uma planária, como se fosse feito um corte ao longo do corpo dela, né? Um corte transversal. E a gente vê, então, aqui as estruturas, né, do corpo de uma planária. Então, por exemplo, ocorre um revestimento aqui por células epiteliais, formando aqui uma camada de epiderme, tá? Por meio de células epiteliais. A ectoderme dá origem ao revestimento externo desse organismo. A endoderme dá origem ao revestimento do intestino, dá origem ao intestino, a endoderme dá origem ao intestino, tá? A gente vê aqui
é a cavidade digestiva, e a mesoderme, ela dá origem à musculatura, né, do parênquima, que é essa região toda aqui, né, em laranja. Então, a gente tem aqui uma representação, né, dos folhetos germinativos, uma característica super importante desse grupo. Com relação à alimentação, né, e à digestão, eu coloquei o exemplo aqui da planária, tá? Então, a planária, ela tem aqui, na sua estrutura, né, do aparelho digestivo, boca, e tem uma faringe, né, que está voltada para a região ventral. Essa faringe, ela é externa e é ela que captura, né, o alimento. Então, quando a gente vê aqui que esses organismos, né, os plateumitos, eles têm sistema digestório incompleto, é porque eles possuem só boca, não possuem ânus, né? Então, como está aqui o exemplo, né, da planária, tá? O intestino é bastante ramificado, tem uma outra imagem que a gente pode ver melhor, tá? E vai facilitar a distribuição de todo o alimento que foi digerido. Com relação à estrutura corporal desses organismos, eu coloquei a imagem aqui de uma tênia, né? Essa tênia aqui, ela é composta por proglotes, que são segmentações, né? Por isso que nós podemos dizer que eles são animais segmentados, né? O estróbilo, que é onde começa ali, né, as proglotes. Essas proglotes, elas ficam repletas de ovos, né? Então, quando a fêmea vai liberar as proglotes, libera nas fezes as proglotes cheias de ovos. Aqui, região do colo e a região da cabeça. Ampliada, a gente vê uma cabeça que representa a tênia sólio, que é aquela tênia encontrada em suínos, né? A gente repara que ela tem ventosas, tem aqui a região, né, do rosto, onde tem acúlios, né? Parece um chapeuzinho. Já a tênia saginata, que é aquela tênia encontrada em bovinos, né, que o homem também se infecta com ela tem ventosas, mas ela não vai ter o quê? Os acúlios, né? Como a gente viu na tênia saginata, né? A gente até considera que ela seja, a gente usa, né, o nome de careca, né? Ela representa na sua cabeça ali só as ventosas, ok? E aqui a gente tem na estrutura de uma planária. A gente vê aqui o cérebro na região da cabeça, né? O sistema nervoso a gente vai aprender que ele é do tipo ganglionar, né? E ele é projetado ao longo do corpo desse organismo. A presença de estruturas como o testículo, no caso da planária, né, tem testículo e também o ovário no mesmo organismo, certo? Os poros genitais estão aparentes aqui. Então, essas aqui são, de uma forma geral, as características desses organismos, né? Quando a gente fala especificamente deles, né? Mas existem vários outros organismos também que a gente pode conhecer as suas estruturas, tá? Então, com relação à circulação, a circulação deles, né, ela não existe. Como que eles fazem o processo de digestão do alimento, né? Como é que circula essa alimentação? Essa alimentação, ela vai ser enviada para as células e por meio de difusão de uma célula para outra, né, esse alimento, né, digerido, então, ele é absorvido pelo organismo, tá? Existe ali um tecido que é um intestino que ele é bem ramificado, né, ao longo do corpo do organismo, tá? Então, essa é a característica deles com relação à circulação. Aqui a gente tem uma característica super importante desse grupo aqui, que nós não mencionamos nos outros, porque não tinha, né, que é a excreção. Então, quais são as estruturas que eles precisam para fazer a excreção? Tem uma estrutura, né, que a gente conhece que chama protonefrídeos, né? São formadas por células que a gente chama de células flama. Essas células flama, elas possuem flagelos. Então, são elas que movimentam todo o alimento que entra no organismo desses animais. As células flama apresentam, então, vários flagelos que promovem a movimentação dos fluidos, fazendo com que eles sejam muito bem filtrados. Nesse processo de filtração, né, após o processo de filtração, esses resíduos, eles caem nos túbulos, né, após cair nesses túbulos ali, eles vão abrir para o meio exterior, e aí, nesse momento, entra uma célula chamada nefridióporos, que faz parte do sistema de protonefrídeos, tá? E aí, a gente considera o quê? Que são poros excretores, né? Que a partir desses poros excretores, que vai estar na superfície dorsal, né? Nas costas do animal,
ele é então excretado, né? Ele está na região dorsal, mais voltado para a região lateral, tá? E então as excretas vão ser então liberadas. Lembrando que esses organismos excretam amônia, né? Um dos componentes que é liberado na excreta é a amônia. E o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, a gente chama ele, né, de ganglionar, tá? A gente pode dizer que ele faz um processo chamado de cefalização, tá? A presença, então, de gânglios cerebrais, né, ao longo da cabeça do animal. Esses gânglios possuem cordões nervosos longitudinais, que está espalhado pelo corpo do organismo, né? Então, por isso que ele vai ter sensibilidades, né? Então, é dessa forma aqui que é encontrado o sistema nervoso desses organismos. Com relação à reprodução, eu coloquei o exemplo aqui das planárias, elas fazem reprodução sexuada e também reprodução assexuada, tá? Então, ela é um dos organismos que são hermafroditas, né? Até como a gente viu anteriormente no outro slide. Só que na reprodução sexuada, elas fazem a fecundação cruzada, né? Elas trocam, então, os seus gametas. Por que que é importante isso, né? Naturalmente acontece. Para poder trocar o material genético e elas terem ali variabilidade genética, tá? Então, na reprodução assexuada das planárias, né, a gente diz que ela é por fissão, né? Então, se ela perder uma região do corpo, um pedaço do corpo, essa região vai ser regenerada e vai formar uma nova planária, tá? Essas células que fazem essa recomposição, né, presente aqui no seu tegumento, são as células blastema, tá? Então, por isso que é possível ela se recompor. Outros tipos de reprodução desses organismos tem também a paternogênese, tá? Que ela também pode ser considerada uma reprodução assexuada. Não tem ali fecundação, né, dos gametas. As células, elas vão se diferenciando e formam, então, um organismo, tá? Isso a gente chama de paternogênese, ok? E aqui está o exemplo, então, das planárias. Existem, então, dentro do grupo do filo Plateumintos, algumas classes que são importantes para a gente comentar nessa aula. Então, eu coloquei aqui 3 classes. Classe tubelária, tá? Que é composta por planárias, né? Foi esses organismos que nós acabamos de estudar. Né? As planárias, elas podem ser de ambientes aquáticos, elas podem viver em ambientes úmidos, né? Mais terrestres. E temos também a classe trematoda, né, que é representada pelo Schistosoma mansoni, tá? Que é um verme, né, um parasito de humanos. E temos aqui a classe cestoda, que é representada pela tênia, também um verme que parasita, né, humanos, a conhecida solitária, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Aqui, falando um pouco sobre a importância desses plateumintos, né? Então, eu coloquei aqui que provocam doenças, né? A gente sabe que provocam doenças que muito graves, né? São patogenias que podem levar a pessoa até a óbito. Então, nós temos aqui o exemplo da tênia sólio, né? Essa tênia, ela pode chegar, o adulto pode chegar a 3 metros, né? Lá parasitando no intestino, né, do homem. Ela provoca no ser humano a teníase, né? E também a cisticercose. Tá? Então, como que eu posso separar, por exemplo, o que é teníase e o que é cisticercose, né? A teníase ocorre por ingestão do cisticerco, que é uma larva, quando está em carne crua ou carne mal passada, tá? Com pouco, né, carne mal cozida. E a cisticercose é a ingestão de ovos, tá? Então, por uma forma acidental, né, comeu ali uma verdura, né, ou tomou uma água que tinha ovos, né, ingeriu esses ovos, então vai ter ali, né, a cisticercose, né, que é a migração da larva, né, na musculatura do hospedeiro, tá? E a tena saginata, ela pode chegar a 8 metros, parasitando lá o intestino do homem. Ela provoca no ser humano a teníase, né? Não tem relato de cisticercose causada por tênia saginata, tá? Apenas teníase, ocorrendo o mesmo processo, ingestão de carne crua, né? De carne mal passada,
né, de animais, tá? Aqui no caso de animais, né, bovinos e aqui no caso principalmente de animais suínos, certo? E o Schistosoma mansoni também, ele é muito importante, tá? Ele causa uma doença chamada extossomose. A gente vai ver um ciclo, né, o ciclo dele, como que acontece. Esse parasita ele tem uma importância muito grande em saúde pública, principalmente na região Nordeste, né, onde ali não tem muito saneamento básico, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho do ciclo desse parasito, né, que é super importante. Então, aqui a gente vê foto de uma criança, né, que está parasitada. Então, a pessoa pode chegar nesse estado aqui, onde tem aumento de alguns órgãos, né, principalmente baço, tá? Como está acontecendo aqui nessa foto. Esses organismos, né, eles não têm só um tipo morfológico, né? Eles têm a fase adulta, né, o vermes na fase adulta, e também tem os vermes de fases intermediárias, né, que são, por exemplo, vão ter fases de ovo, tá? Fase de um embrião que a gente chama de miracídio, que ele é ciliado, que ele é móvel. Ele tem fase de cercária, tá? Que é uma larva também, que ela é móvel. Nesse ciclo aqui, a gente vê que o ovo é eliminado de fezes, né? Esse ovo aqui vai eclodir dele um miracídio. Esse miracídio vai precisar de um hospedeiro intermediário. Então, esse ciclo, né, também é diferente, tá? Porque aqui ele tem um hospedeiro intermediário. Então, a gente tem aqui um caramujo, né? O caramujo, geralmente, o mais comum que a gente sabe que faz parte desse ciclo aqui é o caramujo do gênero Bionfalaria, tá? Nesse caramujo vai desenvolver fases evolutivas, tá? Do miracídio, aonde vai liberar uma cercária. Essa cercária ela é móvel até ela encontrar então um hospedeiro para ela penetrar. Então, ela faz uma penetração ativa na pele do hospedeiro, tá? E aí ela ganha circulação e começa a migrar pelo corpo do hospedeiro, tá? Então, no resumo, esse é o ciclo do Schistosoma mansoni. Na fase adulta, né, uma fêmea ela põe por dia 400 ovos, né? Então, um hospedeiro, quando está parasitado, ele vai eliminar no ambiente, né, muitos ovos, que vai dar origem, então, a miracídio. Lembrando que todo esse ciclo aqui no caracol precisa de um ambiente aquático, tá? Vai acontecer, então, em poças de água, né, principalmente. Bom, alunos, esse é o estudo que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula e desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e até mais!